para você fazer Porque isso. pode aparecer do nada. Pode aparecer do nada. Inclusive, veja, existe uma coisa que se fala cada vez mais, que é a tal da trombose do viajante. O que é isso? São aqueles voos internacionais e longos, né? Que você fica muito tempo sentado e a cabine do avião, ela tem uma umidade relativa muito baixa. Então, a gente fala aqui de São Paulo, quando está muito seco, com 20%, na cabine é 10%. Em todo o avião? Em todo o avião. Então, você desidrata muito rápido. Para essas pessoas, por exemplo, uma mulher que toma o anticoncepcional e tem essa predisposição hereditária a desenvolver e nem sabe, a possibilidade dela ter uma trombose durante esse voo aumenta muito. Entendeu? Então, a gente tem casos de gente que saiu bem e chegou em São Paulo com a perna já super inchada. Super inchada. Tanto é que tem uma recomendação da Associação dos Professores de Educação Física, eles fizeram uma campanha muito grande e que ensina o passageiro a se movimentar durante o voo, né? A fazer pequenos exercícios que vão ajudar e não vai fazer com que aquela pessoa permaneça o tempo todo sentado com as pernas para baixo. Na classe econômica, então, piorou, que é super apertada e pessoas maiores sofrem mais. Agora, doutora, aconteceu um caso, vou aproveitar para esclarecer aqui. Eu fui para a República Dominicana com a minha filha e lá tem o táxi é moto. E o escapamento é diferente das motos daqui. Então, é muito fácil o jovem que utiliza desses táxis, que são motos lá, queimarem a perna. E queimadura de escapamento de moto é feia. E a perna dela foi queimada assim, ficou horrível. Sua filha. E para voltar ao Brasil, o médico de lá receitou várias injeções no umbigo para evitar para evitar uma trombose na volta. Porque uma queimadura pode levar a uma trombose também, ou não é o fato da queimadura na perna? Não, é o trauma. É o trauma? É o trauma. Qualquer tipo de trauma, então você considera desde os mais simples, vamos dizer assim, como foi o caso da queimadura, até os traumas mais importantes, por exemplo, um acidente automobilístico, em que você tem diversos tipos de fratura e de lesões internas no corpo. Ah, mas se lesionou, ele ficou com medo de lesionar, porque foi feia. Mas por que acontece? Porque a resposta do teu organismo a esse trauma é praticamente a mesma. Então, o organismo, ele se prepara para esse trauma de uma maneira como se fosse uma inflamação. Tá. Entendeu? Mas o fato dela andar no avião, como eu estava explicando agora, você vai somando coisas que podem desencadear o processo de trombose. Então, as injeções que ela tomou na barriga, o que são? São anticoagulantes. Tá. São medicações que evitam a coagulação do sangue dentro do vaso e protegem. Tá, então quando é possível, se evita, quando existe a iminência de ocorrer, dá para se evitar dessa maneira? Dá. Ou tentar? Por exemplo, quem já teve uma trombose antes e vai viajar, né? O que a gente orienta essas pessoas? Primeiro, tomar muito líquido dentro do avião, né? Caminhar, que nem a Associação dos Professores fez, caminhar na cabine a cada 2 horas, né? Usar a meia elástica e, eventualmente, tomar essas injeções antes e depois do embarque. Importante, Mas aí são pessoas que você já tem conhecimento de um evento anterior. Tá, ou motivos para isso, né? Ou você tem gente que identificou essas doenças do sangue por algum outro motivo. Tá. A Mila pergunta se a gravidez pode causar trombose. Pode, mas daí é um fator mecânico e hormonal. Então, lembre-se que a gente está falando do anticoagulante como uma medicação que contém um hormônio. Na gravidez, você tem 2 coisas funcionando ao mesmo tempo. Todas as alterações hormonais que a grávida apresenta, mais um fator mecânico que é o crescimento do útero dentro da barriga. Então, a gente tem que lembrar que o útero, ele cresce para fora e vira o barrigão, mas cresce para dentro também e comprime todas as estruturas que estão lá dentro da barriga normalmente. E uma delas é a veia cava, é a veia que passa lá atrás junto da coluna. Se essa pessoa tem a tendência a fazer trombose e está grávida com todas essas alterações, a compressão da veia cava também favorece a formação de um coágulo dentro da veia. Entendeu? Por isso que é muito importante a grávida, isso a gente fala, mas no Brasil é complicado, para a grávida usar a meia elástica durante a gravidez. Então é boa mesmo? É boa mesmo. Por quê? Porque a meia elástica... Elas são mais modernas, viu?
Ah, estão melhores. Não, e já tem meias hoje de algodão. Isso, antigamente era muito difícil Nossa, usar aquilo. No Brasil, porque a meia elástica é uma invenção americana e europeia, onde a temperatura não é igual à nossa, Exatamente. né? Então, você usar uma meia de nylon 12 horas e te apertando, aí é complicado. Mas elas melhoraram muito a qualidade, mudaram. Hoje em dia está mais fácil, vale a pena usar então. A Aline diz que é de São Paulo, é a Aline Basílio, ela gostaria de saber se uma pessoa que tem menos de 30 anos de idade, mas que já tem quadro de má circulação, se ela tem maiores chances de no futuro desenvolver trombose. Sim, com certeza. Tem que ficar mais esperta. Sim, então, se você já tem essa história de má circulação, então, mulheres que têm uma história na família importante de varizes e que mesmo sem ter engravidado nem nada, já tem esse tipo de problema, elas têm que se cuidar sim, e o uso da meia elástica e eventualmente até o tratamento cirúrgico de certos tipos de varizes protegem essas mulheres mais jovens de ter quadro de trombose, sim. Tá, se não estiver correto, o senhor me corrige aqui, tá bom? Mas a Regina Bontância, acho que é isso. Ela fez uma cirurgia de reimplante de uréter, pode ser? Sim. O que é isso? Uréter é do rim na bexiga. Ah, é? Ela fez esse reimplante e ela disse que foi por um erro médico, ela teve trombose na panturrilha. Eu gostaria de saber, doutor, na verdade, se eu tenho que usar a meia elástica para sempre, pro resto da minha vida, ou se tem alguma forma de me livrar da meia elástica. Eu corro o risco de ter nova trombose? Tenho que fazer mais algum tratamento após 10 anos? Olha, 10 anos depois do quadro de trombose, a gente tem que saber exatamente como se encontram as veias da sua panturrilha neste momento. Existem exames que você deve ter feito já alguns ao longo desse tempo, que se chama ultrassom Doppler, e que é um mapeamento através do ultrassom das veias da panturrilha. Esses exames, eles vão acompanhando a evolução do quadro, que pode evoluir desde a recuperação completa da veia até aqueles que a gente viu, aquelas fotografias da síndrome pós-trombótica. No caso dela, essa informação ela é importante para resolver cada passo que se dá. Então, se existe a recanalização, o uso da meia elástica é muito mais uma prevenção e uma proteção dela do que propriamente o tratamento para a trombose. Eu vou pedir para a produção colocar a primeira foto novamente. Eu nunca vi, olha que eu faço televisão há muitos anos, entrevisto médicos, uma foto que me assustasse tanto como essa, viu? Mas são, lógico que eu te trouxe aqui, sim, aqueles... Nossa, mas impressionante. Viu? Aqueles que a gente usa para apresentar no congresso também, né? Mas existe, você vê que existe... É real, né? É real. E pode chegar nisso. E uma fase posterior a essa é uma perna com esse aspecto e com aquelas feridas enormes que a gente chama de úlcera varicosa. Porque aí começa a abrir ferida. Exatamente. Não circula o sangue. Qual é a pode grande... perder as unhas e tudo. Espero que não, mas pode. Você pode evoluir para um quadro muito grave, Nossa, né? Meu Deus do e céu. com infecções e etc. Qual é a ideia? É você reverter essa situação antes de chegar nessa situação. Não pode bobear, não. Bom, sou do interior do Rio de Janeiro, Claudete, da cidade de Pádua. Um beijo aos cariocas de Pádua, então. Doutor, trombose é a mesma coisa que má circulação? Não. A má circulação significa qualquer tipo de alteração do fluxo normal do sangue dentro ou de uma artéria ou de uma veia, né? Então você pode ter má circulação arterial, má circulação no coração, que são aquelas pessoas que estão quase no pontinho de desenvolver um quadro de infarto. Você pode ter má circulação venosa. O exemplo típico, e esse é o normal na população, são as varizes, né? Então você não teve uma trombose, mas a circulação dentro das veias está comprometido porque as veias dilataram e não estão funcionando mais direito. Vamos responder agora a Eliade. Bom dia para você também, Eliade. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estou em tratamento de uma trombose venosa, doutor. Gostaria de saber se uma vez que os trombos endurecem, o paciente voltará a ter vida normal. Bom, depende muito da localização da onde foi a sua trombose e da extensão dessa trombose, né? Então, quando você trata uma trombose venosa na fase aguda, e isso a gente está falando, existe um consenso mundial de que a fase aguda, ela dura os primeiros 15 dias do evento da trombose, qualquer que seja a localização, é muito fácil você tratar e recuperar essa veia. A partir desse momento, você entra numa fase que a gente chama de trombose crônica,
né? E que o coágulo realmente ele vai se transformando numa cicatriz e dificulta o tratamento. Dependendo da localização desse coágulo, a sua vida poderá ou não retornar ao normal, dependendo de como o seu organismo vai se readaptar a essa situação, né? A ideia sempre é, tratando com as técnicas de cateterismo endovasculares hoje, você conseguir recuperar a circulação em qualquer segmento e a sua vida realmente retornar ao máximo de normalidade possível. Nossa, que estranho.